Boa tarde para você que não gosta de entrevista chapa branca. E se você gosta de entrevista chapa branca, vai lá assistir a entrevista da Zoe Martins, da Jovem Pan, ao presidente Bolsonaro. Vai lá assistir aquela lambeção de bota, aquele puxa-saquismo, aquela entrevista chapa branquíssima, meu amigo. Sabe, conversa de compadre ali. Eu sou W Ferreira, esse é o canal Truculências e Delicados, e eu tive o trabalho, por você que não aguenta ouvir mentira em cima de mentira, de assistir essa porcaria dessa entrevista e trazer o meu ponto de vista aqui pra você e falar de cada mentira ou de cada falácia que o Bolsonaro mencionou ali. Começa lá a entrevista, a Zoe Martins faz algumas brincadeirinhas ali, como se fosse uma pessoa engraçada, né? Mas ela começa falando que o presidente tem espírito de atleta, não sei o que é claramente uma alusão àquele momento terrível, como se tivesse sido bonito. O Bolsonaro, no momento que ele estava lá defendendo cloroquina, defendendo que as pessoas têm que ir pra rua para se contaminar, porque é imunização de rebanho, não sei o que. E ele falou, eu tenho espírito de atleta, e se eu tenho espírito de atleta, você também pode ir pra rua se contaminar. Foi basicamente isso, e ela começou, abriu a entrevista fazendo alusão a esse momento, né? Pra começar bem pra caramba essa entrevista. E aí o Bolsonaro, no meio da conversa, ele tava muito à vontade, afinal ele tava num campo amigo, Jovem Pan, Zoe Martins, ninguém ia falar mal dele, né? Um único entrevistador escolhido a dedo, a maior puxa-saco de todos os tempos do Bolsonaro e do bolsonarismo tava ali para conversar com ele. Ele começou a falar do Chaves, do PT, da Venezuela, da esquerda como um todo, que é exatamente o discurso que elegeu ele. Não dá para dizer que foi a única coisa, mas foi basicamente o que conseguiu trazer gente para votar no Bolsonaro, porque ele não teve voto dele, ele teve voto do antipetismo, né, em 2018. E para 2022, ele está em franca campanha, aliás, está em franca campanha desde o dia 1 do governo dele. No dia 1º, tomando posse, ele já começou a campanha e está até hoje, não para, nem governa, só está preocupado em fazer campanha. A esquerda é horrível, tá ok? Eu sou de direita. Direita no discurso, nas atitudes é totalmente esquerdista. Mas, tudo bem. E no final, ele faz uma coisa muito interessante. Depois de ter falado que é contra a esquerda, ele vem ressaltar todo o populismo que tá ali no bolsonarismo, né? Porque, pessoas que vão sofrer, vão fugir do Brasil, e eu ajudei os pobres, não sei o que. Eu tenho duas coisas para falar sobre isso, Bolsonaro. Primeiro, pessoas que sofrem com o esquerdismo no Brasil vão embora mesmo. E, de verdade, eu sou uma dessas pessoas. E eu já falei, se o PT ganhar, o Lula, o PT, ganhar, ou se você, Bolsonaro, ganhar, eu vou para fora do Brasil e já tá dito isso. Por quê? Você não é de direita, Bolsonaro. Você é um falso direitista. Você é de esquerda total. O seu governo prova isso o tempo todo, cometendo ações esquerdistas. Tá legal? Então é isso que eu queria falar sobre esse momento da entrevista. Uma entrevista maravilhosa. Então, ele continua dizendo, ainda nessa onda de fazer antagonismo à esquerda, ao PT, não sei o que, ele vem dizer que se tivesse um presidente petista no Brasil, estaríamos numa Venezuela. E sim, Bolsonaro, temos um presidente petista no poder e estamos caminhando para ser uma Venezuela, meu irmão. No seu governo, eu nunca vi tanto petista ser nomeado para cargo importante. E eu vou falar um pouco mais disso daqui a pouco, porque ele fala sobre isso na entrevista e eu vou rebater também. Vamos lá. E quando eu falo que ele é um governo de esquerdista, vem falar o quê? Primeiro, ele vem falar do aspecto dos precatórios, né? E é muito interessante que ele faz com que ele apoiou petistas e bolsonaristas votando a favor da PEC dos precatórios. Para quem não sabe, é a PEC que estimula não, né? É a PEC que institucionaliza o calote do governo às pessoas que são credores do governo, e essas pessoas não vão receber esse dinheiro, simplesmente vão morrer, vai ficar para a família, se algum dia a família vier a receber, e fica tudo certo por aí. Por quê? Porque o Bolsonaro simplesmente fez campanha, ajudou com que essa PEC fosse aprovada. E com o argumento de que ele precisava para ajudar os pobres, não sei o que, no discurso populista que eu acabei de falar no item anterior. Peraí, de onde dava para sair esse recurso para ajudar os pobres? Será que não dava para sair dos privilégios aí da classe política, de sua própria, Bolsonaro? De todos os deputados, todos os senadores, de todos os vereadores? Tira. O presidente não tem poder. Meu amigo, nunca vi um discurso seu falando de acabar com os privilégios.
fundão eleitoral, que por sua causa, Bolsonaro, você ajudou a aprovar o fundão eleitoral, você sabe disso. Cota dos parlamentares, sabe? Cartão corporativo, meu amigo, que você foi lá e gastou milhões com férias, e dizendo depois que o presidente não tira férias. Ué, mas como? Se você mesmo falou que, eu tirei não sei quantos dias de férias. Tirei não sei quantos dias de férias, mas o presidente não tira férias. Em que momento você está mentindo? Eu fiquei sem entender. Mas tá, vamos fingir que passou isso daí em brancas nuvens, tudo bem. Aí a Zoe Martins, a entrevistadora, ela veio falar, né? Bolsonaro, o pessoal tá criticando você, né? Como se não pudesse criticar o Bolsonaro, porque você foi pro PL. O que você fala sobre isso? Porque é um partido do Centrão. E aí ele reafirma uma frase que virou meme algumas semanas ou meses atrás. Eu fui do Centrão, as pessoas votaram no homem que foi do Centrão. Bolsonaro? Mas então aquele discurso lá de que, se o Michel Temer sentar para tentar debater uma pauta, não sei o que, ele tá preso no Centrão, o Lula deu dinheiro pro Centrão, isso tudo acabou, né? Centrão é tudo gente boa. Naquela época, Centrão era tudo bandido, Centrão era tudo corrupto. O que mudou, Bolsonaro? O que mudou, meu amigo? Pergunto a você. Então, a Zoe Martins, na sequência, pergunta para o Bolsonaro: o Sérgio Moro tá em plena campanha, não sei o quê. E engraçado que ela demoniza o Sérgio Moro ter entrado na política, demoniza ele tá em campanha, mas o Bolsonaro tá em campanha durante 4 anos de governo, não completou 4 anos ainda, mas se ficou 3 anos em campanha, agora na reta final aqui não vai ser diferente, né? Mas o Bolsonaro está em campanha o tempo todo, ao invés de governar, que seria a função dele. Olha só, o presidente teria que governar, mas não, ele está o tempo todo em campanha. Então ela pergunta, né? Sérgio Moro está em campanha, vem criticando muito você, vem falando de corrupção, não sei o quê. Ao que o Bolsonaro responde: ele ficou 1 ano e 4 meses no meu governo e não descobriu nada de corrupção, não sei o quê. Bolsonaro, ele descobriu corrupção, ele denunciou a corrupção e saiu por causa disso. E foi nesse momento que eu tinha dúvida se votava no Sérgio Moro ou não. Foi nesse momento que eu tive certeza. Se o Sérgio Moro se candidatar, meu voto é dele. E tá tudo certo. Bolsonaro, o Sérgio Moro, ele realmente fez o que tinha que ser feito. Ele foi leal às pautas que eu acredito. Ele foi leal à pauta de ser honesto, de se você vê uma coisa errada, ir lá denunciar. Ele não saiu à toa. Ele poderia, se ele quisesse, ele teria o cargo que estava sendo prometido para ele. Era só ele fazer vista grossa, tampar os olhos, tampar a boca, o nariz, tampar ouvidos e falar: peraí, eu não vi nada, não sei de nada, e virava ministro. Ao invés de você indicar lá o Cássio Nunes ou o André Mendonça, indicaria ele, que era a sua promessa, uma das, né, além de ter carta branca para fazer tudo que ele quisesse. A outra promessa era que o Moro virasse ministro, não é? Só que não, nada foi cumprido, né, Bolsonaro? Você é um fanfarrão, Bolsonaro. Você é um Zé Promessa. Só que promessa sim, mas cumprir nada. Impressionante isso. Eu dei liberdade pro Sérgio Moro, mas ele tem meu veto. Por que ele falou isso? Por exemplo, ele falou de uma indicação do Sérgio Moro, de uma mulher lá, que ele falou o nome na entrevista, nem lembro o nome da mulher. Ela é progressista, ela é esquerdista, e não compactua com aquilo que eu acredito, não sei o quê. E aí a Zoe Martins, depois dessa fala dele, a Zoe Martins vem falar assim: é porque ele queria ser mais presidente do que o presidente. Não, Zoe Martins. Ele queria ser apenas ministro ministro da Justiça, que era o que ele estava ali para fazer. Mas o Bolsonaro não deixou, o Bolsonaro interferiu na Polícia Federal. E não foi à toa, né? Foi para escapar de investigação, foi para escapar de todo o regimento. E não foi à toa, nada foi à toa ali. Inclusive a saída do Moro não foi à toa. Foi porque ele percebeu que ele não ia mais conseguir fazer o que ele queria fazer. O que combate à corrupção, que era a bandeira dele até então. Agora a bandeira dele continua sendo combate à corrupção, mas aos poucos ele está adquirindo outras bandeiras que vão fazer parte do corpo de ideias que ele vai trazer para o governo. Entre elas, eu tenho certeza que eu vejo no liberalismo, porque ele está acompanhado de gente que defende o liberalismo. Mas isso é pauta para outro vídeo, logo logo eu vou falar sobre isso. Então o Zoe Martins vem falar: ele queria ser mais presidente, tal, não sei o quê.
É isso, Zoe Martins. Ele queria apenas e tão somente exercer o cargo a que ele estava lá para exercer. Há algo errado nisso? Ele queria que o Bolsonaro desse a ele o direito de ser o profissional que ele é. E ponto. Então, é interessante também que o Bolsonaro vem falar que eu vi ele discursando aí para um grupo seleto, sabe, criticando o Sérgio Moro, porque ele estava discursando para um grupo seleto de apoiadores, de pessoas que gostam dele. Bolsonaro, é errado você discursar num grupo seleto de pessoas? É errado você querer dar entrevista só para quem apoia você? Não sabia disso não. Quantas e quantas vezes, Bolsonaro, você tá lá da entrevista numa boa, você ouve uma pergunta que não compete à sua retórica, você já sai fora, você grita, xinga, manda calar a boca, levanta e sai andando. Isso sim, aí tá certo, né? Agora o Sérgio Moro dá entrevista, inclusive nessa entrevista que é pauta desse vídeo, você não é nem um grupo de seleto de pessoas, é uma pessoa individualmente escolhida a dedo porque ela é puxa-saco do seu lambibota do seu governo, lambibota do Bolsonaro, do bolsonarismo. Faça-me um favor, tenha santa paciência. Agora, por que o Bolsonaro vem falar que ele conversa sobre o veto, sobre o voto com os ministros de cada, pelo menos dos dos nomeados por ele e tal? Eu queria saber o seguinte, Bolsonaro, você conversou com o Cássio Nunes sobre o voto que soltou o Lula? Se você conversou, o que ele falou pra você? Porque, é o que eu entendi, você não foi contra, não. Eu acho que até você gostou, porque o Lula vai voltar a fazer as pessoas pensarem que tem que votar em você, porque senão o PT volta, né? O Lula solto e elegível é interessantíssimo para você, Bolsonaro, sabe? E é muito curioso que você usa desse discurso de o PT volta, não sei o quê. Mas o PT tá inteiro no seu governo, Bolsonaro. Só vê as nomeações. Vem falar que Sérgio Moro nomeou uma pessoa de esquerda, ou esquerdista. O que é Augusto Aras? O que é o próprio Cássio Nunes? O que é o André Mendonça? Sabe? O Arthur Lira que você foi lá e apoiou e por sua causa tá lá no o presidente da Câmara. Tá de sacanagem. E aí ele veio com a grande cortina de fumaça dele, que toda vez que ele quer desviar algum assunto, ele usa essa pauta, que é a pauta LGBT, linguagem neutra, essa parte mais comportamental, e vem falar que a gente tá aí para coibir esse tipo de coisa, onde já se viu, não sei o que. Eu acho honestamente que isso não é pauta para ser debatida nesse âmbito, tá, Bolsonaro? Eu acho honestamente que isso é pauta da educação, de liberdade, conforme você prometeu pro Sérgio Moro, pro Paulo Guedes, que o Paulo Guedes não tem liberdade. O Paulo Guedes continua no governo porque ele também é lambibota, também aceita toda a sua interferência, todo o seu corporativismo, né? Todo o seu autoritarismo. Então o Bolsonaro tá lá, lambendo a bota e tal, tudo bem, continua no cargo. É o que ele quer, né? Afinal, ele tem influência sobre o mercado financeiro, né? No cargo que ele tem, as empresas dele, as offshore que estão lá no exterior, estão rendendo milhões, está maravilhoso. Teteia. E essa entrevista termina com duas pérolas. Eu até escrevi aqui, eu anotei para não errar. Zoe Martins termina dizendo que jornalismo é isso, ouvir todas as partes. Tá legal, Zoe Martins, quero ver você ouvir todas as partes, tá? Inclusive as partes que eu discordo. Quero ver você ouvir o Lula, quero ver você ouvir o Sérgio Moro, quero ver você ouvir qualquer outro candidato que esteja pleiteando a vaga de presidente. Isso vai ser ouvir todos os lados. E quero ver também se você vai ser chapa branca ou se você vai fazer uma entrevista decente. Porque essa daí, de verdade, foi só pra... você jogou pra torcida. Bolsonaro é lindo, Bolsonaro é bom. Quando você entrevistar Sérgio Moro, eu quero ver se você vai ser boazinha. Eu não quero que seja, não. Mas eu sei que não vai ser. Justamente essa é a crítica. Porque para um lado você tá ali, é maravilhoso, lindão. E tenho certeza, quando você for entrevistar Sérgio Moro, se é que vai, né? Você não vai querer entrevistar Sérgio Moro, né? Porque senão vai ter a comparação. Olha, com um, ela foi totalmente condescendente, foi um anjinho. Com o outro, ela vai demonizar o cara, vai querer fazer... Aí ela vai querer fazer pergunta ali, eloquente, que vai querer fazer pergunta que bota o cara na parede. E tem que fazer mesmo, viu, Zoe? Mas eu sei que você não vai. Você vai se acovardar.
quando for para entrevistar o Sérgio Moro. Você vai, pelo contrário, você se acovardou com o Bolsonaro porque ele é o amiguinho, né? O amigo da Jovem Pan, tá ali alimentando vocês, né? E a outra pérola é do Bolsonaro, que ele disse que o seguinte, ninguém que chega ao poder com viés Vou repetir. Ninguém que chega ao poder com viés ditatorial vai querer aceitar críticas por parte da mídia. Ah, é, Bolsonaro? Quer dizer, então, que são as pessoas que chegam ao poder com viés ditatorial, essas pessoas não aceitam as críticas por parte da mídia. Você aceita? Eu não sabia. Aliás, eu tô até hoje esperando alguém que responda a pergunta que você não teve coragem de responder, Bolsonaro. Rachador, tem que ir pra cadeia ou não? André Marinho, licença poética aqui, desculpa, mas eu quero saber, Bolsonaro. Rachador, tem que ir pra cadeia sim ou não? Responde aí. Não, não vai responder. Se ele tivesse aqui num vídeo comigo, ele ia levantar e ir embora, porque é covarde. Bom, é isso aí. Forte abraço. Se você não tem paciência pra assistir mentira em cima de mentira, tá feito o negócio, tá aí pra vocês. Tamo junto.